Gil, eu vi também essa postagem, uma página no Instagram colocou, acho que a Gabriele Gomes já atualizou também, alguém aí a respeito de uma possível sondagem do Ajax por Lúcio. Vamos lá, ela até me chamou pra collab aí, eu aceitei a collab e quando eu li eu falei o seguinte, se o Bahia rejeitou 70 milhões, não é sondagem, é proposta. Sondagem é ligar e falar, e aí, como é que tá a situação do jogador, quanto é, não sei o que e tal, isso é uma sondagem. Se você oferece o dinheiro, isso é uma proposta, não é uma sondagem, né? Então, assim, a única coisa que eu vou deixar claro aqui, que o Gil tá dizendo aqui, ó. Segundo o Barba, o Ajax estaria disposto a pagar 70 milhões de reais pelo jogador, porém o Bahia não aceitou negociar o atleta por menos de 80 milhões de reais. Mas o que eu soube a princípio é que o Bahia não recebeu nada por Lúcio, nada. Nem proposta, nem sondagem, Estamos na nada mesma por linha, Luciano então. Rodrigues. Pelo que eu procurei. É horrível porque você fica em um lugar que você não vai soltar essa informação, porque princípios éticos, etc., né, outros repórteres, a galera que faz o trabalho sério também. Então eu fiquei assim, meu Deus, será que eu falo? Mas quando o Maria falou, eu falei, então eu vou confirmar também, porque Tipo, procurei bateu, também. né? Bateu. Pelo que eu procurei, não houve nada. Deixa eu lembrar uma coisa, e vocês me ajudem nessa lembrança, o torcedor que também está no chat do canal do PUC lembrar. Vocês lembram que a negociação de Lúcio, ela se arrastou? O presidente do Liverpool... Foi porque o presidente queria que ele fosse lá assinar, não aceitou a assinatura eletrônica, não. E vocês lembram que tinha uma questão de uma cláusula que ele, como o Lúcio ainda tem uma percentagem do Liverpool, lembrem-se disso, dos direitos econômicos. Ainda tem uma parte do Liverpool. O Bahia não comprou tudo. O presidente ele exigiu uma cláusula de que Lúcio não ia ser vendido pelo Bahia depois de um certo período de tempo. Não sei se vocês lembram disso. Obviamente que a gente não sabe se essa cláusula existe. Eu tô aqui partindo... Eu acho que não, é isso, eu acho que não tá, viu, Ivan? Eu acho que não tá no contrato. Mas eu lembro, você não lembra que teve um papo desse? Teve uma coisa disso? Ele exigiu isso. De que... Porque porque a conversa, pelo menos por fora, Ivan, era aqui o seguinte: o City, o Manchester City ou o Girona queria o jogador, o Liverpool do Uruguai entendia que para o valor que o Bahia estava vindo, que o jogador estava vindo para o Bahia, para ele ir para a Europa era um valor, digamos que insignificante. Tipo, então, como era dentro do grupo, havia um receio do Liverpool de que vendesse o Lúcio por 10 milhões de euros e um ano depois o Lúcio fosse para o Manchester City, onde os caras entendiam que poderia vender o Lúcio por 50 milhões de euros, por exemplo. Né? Mas eu soube que a princípio não tem essa cláusula, não. Tudo bem que um clube da Europa, ele não pensa no jogador do jeito que ele está hoje, né? Os clubes europeus só vêm aqui no Brasil, eles compram um jogador baseado em potencial, eles não compram baseado no que o cara está apresentando naquele momento. Obviamente que isso conta, mas a visão dos caras é o que é que esse cara pode me trazer se eu trabalhar ele daqui a 2, 3 anos, né? E o Ajax, como um clube de... O City fez com o Lúcio. E o Ajax, como um time que, vamos dizer assim, é de campeonato de segunda prateleira na Europa, o Ajax é um revendedor. Né? O Ajax é um time de tradição, um time que é bicampeão europeu, para mim, o maior clube da Holanda e entre aí dos 15 maiores clubes da Europa, mas é um time de segundo escalão hoje. O campeonato holandês é um campeonato de segundo escalão. E o Ajax não tem bala hoje, em 2025, para disputar contra Manchester City, contra a Inter de Milão, contra a Paris Saint-Germain. Não tem bala. Esse é revendedor, né? Então a intenção deles é investir em alguém que possa dar um retorno técnico e um retorno financeiro no futuro. Não sei se seria o caso do Ajax. Né? Eu queria que alguém levasse Lúcio num paredão na Engomadeira, em Cajazeiras, algo do tipo, pra dar uma sacudida nele, tá ligado? Mostrar um lado de Salvador que ele não conheça, né? Fazer, vem cá, meu filho, rapidinho. Ó, Bahia, licença aqui, 1 horinha só. Tipo a Bambu só pra ele conhecer. Tipo a Babu fez, que o Bahia não sabia e tomou um susto quando viu a postagem ali na sede da Babu com a camisa da organizada. Aquilo ali, quando caiu no clube, pô, os caras, meu Deus, quem levou esse cara lá e tal, não sei o que, ficaram loucos, né? Tipo, não pela questão de estar ali com a organizada, mas que era algo que o clube não tinha conhecimento. Como quem diz assim, se fosse uma laranjada, esse cara tinha ido, irmão, sem consultar o clube? Tipo, o cara foi lá, quando chegou lá, pescador, camisa, short, sei lá mais o que. A Balmor postando o Lúcio todo vestido de organizada e tal. Eu acho assim, e aí depende de cada pessoa se vai esperar, depende do clube se vai esperar. Eu acho que é a maturidade do jogador, velho, maturidade da idade, velho, saber lidar com as pressões.
é difícil, porque cada um tem seu tempo, sabe? Tem gente que com 50 anos não consegue lidar com frustração. Que quando tem uma frustração parece uma criança de 5 anos que tá aprendendo ainda a lidar com isso. Tem gente que com 16 anos, meu irmão, já é o homem da casa. Com 18 anos já é o homem da casa, já tem maturidade suficiente pra encarar essa vida, encarar as dificuldades da vida. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é um mundo, né? Eu acho que Lúcio me dá sinais de ainda carecer de maturidade. Eu acho assim, a forma como ele tem encarado isso. Pra mim, a maior demonstração da imaturidade que ele ainda tem com 21 anos foi tirar as fotos do Bahia. E ontem ele postou. No Instagram. Ontem ele não entrou bem no jogo, não fez um grande jogo, aí ontem ele postou, né? Classificado, não sei o que e tal, quer dizer, ele postou mas eu acho isso massa. Isso pra mim demonstra que ele tipo, entendeu. É amadurecimento. É mostrar assim, porra, talvez fosse assim, pô, que besteira eu fiz, eu não devia ter feito isso, mas eu não vou dar o braço a torcer, mas vou postar uma foto aqui hoje. Isso é uma coisa. Vezes, a gente tá falando da pessoa. Ivan, se vai esperar o jogador amadurecer, é outra história. O dinheiro que ganha hoje, Ivan, rapaz, contrata um social media, pô. Já, irmão, toma aqui, ó, você é pago pra fazer minhas redes sociais. Assessor, acho que jogador de futebol confia talvez muito nas agências de assessoria de comunicação. E são tantos clientes, né, dentro dessas agências que às vezes elas não focam em todos. Então, fica para o próprio jogador fazer ali, quem sabe, sua assessoria, seus cuidados em rede social e tal. Talvez um assessor particular seja o melhor caminho para instruir, né, nas redes sociais, em como agir com a imprensa, em como fazer, né, sua mídia. Quem faz isso muito bem é o Alexandre. Né? Talvez, não sei se é por assessoria, mas fala muito bem, cuida da imagem dentro e fora de campo. Everton Ribeiro também. Então, acho que precisa, né, ver aí algum meio, talvez, por fora das assessorias, para cuidar da imagem. Acho que Bia, todo mundo, eu, você, Marinho, o torcedor que tá aí, todo mundo precisa de um setor de gerenciamento de crise, o famoso setor do vai dar merda. Muitas vezes o setor do vai dar merda é a mãe. Quando você vai tomar uma decisão, é a mãe diz, meu filho, não faça isso. Quando você vai fazer uma besteira, quando é pequena, mãe, não faça isso que você vai se queimar. Você vai lá, faz e se queima, né? Porque palavra de mãe é pesada, né? Assim, todos nós precisamos de um setor de vai dar merda, né? Se Lúcio tivesse esse setor de vai dar merda, que parece que ele não tem, o setor tinha dito, velho, quando você for tomar uma decisão, vamos conversar, converse comigo antes de você tomar uma decisão. Ele ia falar isso das fotos, ou o assessor ia perceber que ele estava, irmão, pare, pelo amor de Deus, não faça isso, vai conversar, né? Vai ali, não faça isso, deixe ir quieto. O setor vai dar merda, né? Uma mãe, um assessor, né? Um empresário que conheça um pouco mais, todo mundo precisa disso. Ele faltou, naquele momento faltou, e eu espero que ele já tenha contratado esse setor de vai dar merda aí, para não prejudicar ele mais. Deleta o Instagram essa semana aí, fique sem rede social, semana que vem você volta. Deixa que eu vou postando aqui foto do treino, do jogo, o que foi, e pronto, né? O caso hoje, Ivan, inclusive, tipo, a gente tava falando, pô, o Bahia, ele hoje não olha só o jogador, o que o cara faz em campo. A prova disso é o atacante aí do nome maluco que tava conversando, né? Tava bem adiantado, inclusive, Bahia, equipe e tal. E eu soube que depois o Grupo City entrou em contato para saber como era ele fora de campo. E a questão era, não é fora de campo só, tipo, saiu do CT e vai embora. Falou, é problema até aqui dentro. E o Bahia fez, valeu, obrigado. Esquece tudo que a gente tava conversando aí, cara, mas não. E pronto, eu soube que a questão desse atacante agora, que foi noticiado, eu não lembro o nome do maluco. Aquele espanhol. Tomás, não, ele é argentino e tava no futebol espanhol. Isso, tava no futebol espanhol. Eu soube que quando o Grupo City fez assim, beleza, em campo, números e tal, não sei o que, connect, né? Embora não sejam números, por isso que eu falei também assim, ó, eu queria saber, que não conta em estatística, como é esse cara em pré-assistência, porque pré-assistência não entra em estatística. Como é ele em pré-assistência, como é ele em números de faltas sofridas e por aí vai, porque os caras entenderam que ia ajudar aqui, né? Não, dá para trazer, vai ajudar e por aí vai. E aí depois disso, quando foi olhar, beleza, em campo, o que a gente tá vendo aqui taticamente ajuda. E como é que tá fora de campo? Quando foram saber do fora de campo, desistiram. Pronto, não quero mais. Aí pronto, quer um maluco de beirada? Vai buscar aquele desgramado lá do Nacional? Não, do The Strongest, que infernizou a gente e é do grupo. O ponta esquerda lá, que
um branquinho que correu com uma desgrama na altitude e na Fonte Nova. Eu acho até que foi ele que fez o gol lá no jogo de lá no 1x1, né? É um jogador que pertence ao grupo, pô. Vai lá, pega o cara emprestado, sei lá, diz, ó, vem pra cá, bora ficar aqui até o final do ano, bora ver a da Colé e tal. Lógico que o The Strongest não é do grupo, não sei se o The Strongest liberaria nessa facilidade que eu tô falando aqui, viu, gente? Mas eu tô dando um exemplo de, tipo, pô, o Rogério rasgou elogios ao cara na coletiva. Chegou o Sebastião Guerreiro, esse mesmo, viu, Lion? Obrigado. Rogério chegou na coletiva, rasgou elogios ao cara. Por que não vai lá e fala, vem aqui, pai. Até o final do ano só. O Lion tá dizendo que ele pertence ao Montevidéu City Talk. Então é do grupo, tá lá emprestado, né? Manda, pede de volta. Diz que vai botar no City Talk. Depois manda pra cá. Chamaram o Nino Paraíba pra cá pra jogar no Bahia. Nino Paraíba recebeu a luva e foi pro Barradão e ninguém viu a luva na época. Só pra completar, né? Porque já que a gente tá falando de Lúcio, a coletiva de Rogério Ceni, né? O que ele fala sobre Lúcio, né? Então, assim, ele, na pergunta, ele já deixa transparecer uma certa impaciência. Respira, tipo, não vou falar o que eu penso, vou falar o que é o certo eu falar. Foi minha, pô, da declaração de Lúcio de jogar de beirada ou a de agora? Isso, foi sua, né? A pergunta foi minha, foi. Falei, desculpa sair do jogo, é do jogo do Náutico. Falei, desculpa sair do jogo, Rogério e tal, mas... Não, ontem. Ontem ele foi perguntado sobre Lúcio e tal, a questão de jogar da beirada, e ele aí respira, né? E aí começa a falar, e você vê assim, não, o Rogério tá impaciente, né? Assim, o velho pegou ar pra falar, pra não queimar o jogador. Eu acho que era tipo também porque, um exemplo, contra o Náutico eu já falei disso, entendeu? O Rogério tem muito disso também. Tipo, pô, responde isso um dia desse e tal. Se não tivesse ganhado o jogo, ele ia dizer isso. Ele ia dizer isso. Ele ia dar uma voadora. Pode ser. Né? Mas assim, eu não me lembro se quando com você ele falou explicitamente que eu prefiro que ele jogue centralizado. Não, ontem ele falou. Ele falou a mesma coisa, basicamente. Que, tipo, ia testar. Não, mas da outra vez ele não enfatizou que prefere de 9. É isso que ele tá dizendo. Ele falou que ia testar ele falou, ele que pediu se tivesse de usar ele como centroavante, ele ia utilizar. Ele ia utilizar essa. Ontem ele falou explicitamente assim, eu acho que ele rende melhor, eu acho que ele é melhor isso. Como centroavante do que como... Que aí ele foi explicar, pra ele jogar na coisa, ele precisa ter mais velocidade, precisa ter mais drible de 1 para 1, e começou a forma que a gente já conhece de Rogério Ceni, quando ele acha que aquele jogador não vai render aquilo que ele necessita, né? Porque, por exemplo, quando ele vem estupinando, ele começa com aquela... o jogador que trouxeram. O 9 que me deram. Porque eu não sei, o 9 que me deram. O William José, ele também fez aquela assim, e o William José... O William José me parecia... Não, o William José me parecia... quando o Estupinã vai embora, ele se derrete, né? O William José me parecia que ele... Temos o Oscar que hoje não tá mais com a gente. Já ficou bom. Pra William José, me parecia que ele tava na cabeça ainda... com o William José que ele conheceu no São Paulo, que treinava com ele no São Paulo. Aí quando o William José começa a treinar, que ele vê, ele começa a elogiar, né? Não, porque o William José tem uma capacidade técnica absurda. Ele começa a elogiar o William José. Tipo, porra, esse cara tá bem melhor do que eu imaginava. Ele é outro cara aqui. E foi convencido. Então assim, Lúcio vai precisar convencer o Rogério Ceni. E eu acho que a atitude de Rogério Ceni, aí desde lá do jogo contra o Náutico, ontem também, é mais certa. Você quer jogar pela ponta, você vai pro fim da fila. Thiago entrou antes dele. Manteve-se isso. Porque a gente podia pensar, depois de um mês... Dele na ponta direita. Após um mês, talvez o Rogério Ceni, depois de um mês, não, vai voltar... Não, nada. Manteve o mesmo critério que terminou o primeiro semestre, se manteve no segundo semestre. Lúcio, você tá no fim da fila, irmão. Você precisa mostrar em campo agora, você precisa subir os degraus aí. Vai ter chance, como teve ontem, mas também não vai ser muita chance. É só a gente lembrar a quantidade de chances que o Thiago teve para, num jogo, mostrar alguma coisa e ganhar moral. Thiago passou aí 20 jogos, talvez, no Brasileiro do ano passado, juntando esse ano, sentadinho no banco, só concentrando, indo pro jogo, sentado no banco, indo pro jogo, sentado no banco, não entrava. E não entrava nem 2 minutos. Vai ter que aproveitar a chance. Thiago conseguiu. Entrou no Bavi, recebeu a chance do Bavi, foi importante no Bavi, em outros jogos. Agora o Lúcio vai ter que vai ter que convencer o Rogério Ceni. Como o Estupinã convenceu e o William José convenceu. Agora é a vez de Lúcio. No jogo do São Paulo, quando é questionado, o Rogério responde isso. Não, minto. No jogo do Náutico, quando é questionado, o Rogério responde isso. De que já tinha conversado com ele, que já sabia e tal, que ele queria jogar pelos lados e tal. E ainda falou o seguinte: mas eu sei que se eu precisar dele ali, ele vai jogar ali, né? Tipo,
dependendo do que desenrolar do jogo e tal. Porque tem uma coisa também, Vivan. Ah, professor, eu quero jogar de ponta direita. Eu sou extremo. Eu não sou 9. Queria que ontem o Rogério chamasse ele e falasse assim: ó, vou botar o Thiago pra ponta, eu preciso de você na área. Ele falasse: não, não vou entrar, não. Ah, meu irmão, nunca mais Não ele quero, entrava. No outro né? dia, podia sair da Fonte Nova direto para o aeroporto, se ele quisesse. Né? É isso, treinador já não gosta disso, né, Marinho? E Bia. Já não gosta disso de jogador chegar e dizer eu quero jogar em tal posição. Ainda mais o Rogério, que é um cara que sempre dá valor a jogadores multifuncionais, né? Jogadores que jogam em várias posições. Aí você pega um cara que já tem uma predisposição a gostar de jogador que joga em várias posições. E você vai dizer, professor, eu gostaria de ser testado, gostaria de jogar em tal posição. Velho, eu tenho certeza que na hora que o Lute falou isso pra Rogério, o Rogério respirou fundo. Quis falar muito. Juba, em nenhum momento. Juba é um cara que vinha do esporte, do jeito que veio, como meia, como principal jogador do primeiro semestre da Série B. E a gente não tem notícia de que em nenhum momento o Juba chegou pra Rogério Ceni e falou: eu quero jogar de meia. Mesmo o Rogério botando ele. Você lembra que o Rogério botou ele de ponta direita? No jogo na Fonte Nova. Porque o Rogério. Não, de ponta direita sim, porque o Rogério, ele ainda é daquela coisa de que ele quer que os atacantes de beirada, Ivan, joguem com o pé trocado. Ao invés do cara cortar pra fora pra cruzar, o Rogério quer que ele corte pra dentro pra bater. Né? Para que o lateral passe. E também pra abrir espaço pro lateral passar. Pronto. E pra bater, porque, tipo, cortando pra dentro, ele tá com o melhor pé e o gol cresceu, digamos assim. E Juba, quando ele colocou ali, ele colocou Juba, acho que 2 jogos. Ele não gostou de nenhum dos outros 2 jogos e não botou mais. E ele mesmo falou que testou, que não deu certo, que não foi boa a escolha e tal. E Juba, em nenhum momento, sempre, todas as entrevistas, Juba sempre falou: onde o professor me botar, eu jogo. Onde o professor me botar, eu jogo. Pô, o cara ganhou moral nisso, né? Então, assim, o treinador. E não é só o Rogério Ceni, viu, gente? Eu acho que uma grande maioria dos treinadores. Um jogador que chega pro treinador e fala isso, o treinador já fica incomodado. Já chegando assim com isso, eu tô na mesma linha sua e na de Bia. O que eu soube que pro Bahia, pro Esporte Clube Bahia, não chegou nada. Nem consulta, nem proposta, nem nada. Nada. Não chegou nada para Lúcio Rodrigues. Pode ter chegado pro staff, pode ter chegado uma consulta pro staff, para seu empresário, tudo bem. Mas proposta oficial, aí eu posso garantir que pro Bahia não chegou nada, pelo menos essas informações que a gente tem. Além disso tudo, o Lúcio, não vou dizer que perdeu prestígio, eu acho que é uma palavra muito forte, perdeu prestígio, mas talvez não tenha aquele grande holofote que ele teve há um ano atrás quando foi contratado. Quando você briga pela contratação, o Cadu brigou pela contratação do Lúcio, o jogador estava querendo, o Girona estava querendo sua contratação, além de outros clubes do futebol europeu querendo o reforço do Lúcio, o Grupo City queria a contratação e o Cadu ainda mais, tanto que brigou para trazê-lo para o Bahia. Hoje, depois de tudo que vem acontecendo, o rendimento não é o esperado, mas isso aí a gente até pondera. Essa declaração não pegou bem do Lúcio Rodrigues, mesmo que o Rogério tenha dito coletivo que tenha sido já conversado, que tinha sido dito para ele dias antes daquela entrevista, não caiu muito bem aquela declaração do Lúcio, não. Não é o jogador que o Bahia está colocando para fora, nada disso, longe disso, mas se chegar uma proposta vantajosa, o Lúcio pode sim ser negociado. Até então, Bahia e Ajax não tem nada.